Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, versículo, diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Vou repetir. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Agora corre comigo lá para 2 Samuel. Glórias a Deus. 2 Samuel, capítulo 23. Exaltado seja o Cordeiro de Deus. 2 Samuel, capítulo número 23. Glórias a Deus. Versículo 8 até o versículo 12. Amém? 2 Samuel 23, de 8 a 12. Diz assim a palavra: estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar. Repita comigo: Eleazar. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aui, entre os 3 varões, ou 3 valentes, que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando se repartiram os homens de Israel, ou se retiraram, perdão, os homens de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente para tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém. Meus irmãos queridos, pode tomar seu assento. Nós estamos diante de uma passagem, na verdade 2, onde nós temos encontrado uma expressão do apóstolo Paulo finalizando uma instrução tremenda no capítulo 15 de Coríntios. Quando você lê Coríntios 15, você vai ouvir Paulo dizendo, vai ler Paulo relatando ali sobre a ressurreição, deixando bem claro que era também um tema recorrente no ministério de Paulo. Paulo foi perseguido, foi afrontado e foi zombado por causa da palavra do Senhor Jesus com relação à ressurreição. Quando ele chegava no lugar, ele pregava o evangelho, ele falava da ressurreição, aquilo ocorria um alvoroço, porque era um tema estranho no meio de uma sociedade também toda pervertida, toda cheia de pecado. Ele andava pregando o evangelho, é o maior missionário que levantou-se depois de Jesus Cristo, de tal maneira que quando ele chegava, ele proclamava. A mensagem dele era profunda e ao mesmo tempo simples, porque a mensagem do evangelho é profunda e ao mesmo tempo é simples. Eu gosto de pregar temas simples de forma profunda e temas profundos de forma simples, é assim que acontece. E Paulo vai então pregando e anuncia. E quando chega em Coríntios, ele começa no capítulo 15, versículo 1, e vai dizendo que o que havia sido dito sobre Jesus foi o que estava escrito, e conforme estava escrito nos profetas, na escritura, ele foi discorrendo. E quando ele vai discorrendo, ele fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Mas ele continua falando e explica. E quando chega no capítulo 15, versículo 51, ele diz assim: eis aqui, vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, porque os mortos vão ressuscitar incorruptíveis ante a última trombeta. E os que estão vivos, Paulo fala lá em Tessalonicenses, que os que estão vivos serão transformados. Quando os mortos são ressuscitados, na sequência, os que estão vivos em Cristo são transformados em corpo de glória e depois são ascendidos ao céu. De tal maneira que era essa a instrução. E quando eu cheguei no versículo 58, que é o versículo que eu li com vocês, no finalzinho ele diz: portanto, sede firmes
e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. De maneira que, na obra de Deus, às vezes, há momentos de angústia, de tristeza, de incertezas, de grandes adversidades, a despeito da dificuldade, da luta, das batalhas, dos obstáculos, do que acontece. Às vezes você olha para grandes ministérios e Deus te colocou em pequeno ministério, mas é nesse pequeno ministério que Deus quer fazer coisas grandes. Às vezes a pessoa não entende isso. Oh meu Deus, eu queria estar pregando lá, trabalhando lá, e Deus te colocou porque Deus tem um projeto, tem um propósito, tem algo a realizar. E o que Deus tem para realizar é aquilo que você não entende. Eu não entendo, não compreendemos, mas Deus vai fazer lá na frente. Você vai entender. Agora eu sei o porquê Deus me colocou ali. Agora eu sei que era portinha pequena. É portinha pequena aos olhos naturais, carnais, mas diante do Senhor uma porta aberta para a proclamação do Evangelho, para falar da glória de Deus, para falar do nome dele, para falar da cruz, para falar do sangue derramado, para falar da grandeza daquele que é, que era e que há de vir. E se isso merece, vale a pena, aplauda Jesus, porque a obra dele é grande, ainda que você não entenda o agir do trabalhador. Às vezes, meu irmão, eu estou pregando o Evangelho, como eu falei, há algumas décadas, e minha esposa me acompanha também. Nós chegamos numa igreja e não sabemos o que nos espera. Às vezes tem muita gente, pouca gente, tudo quanto é jeito, todo tipo, mas o que importa não é se o lugar está cheio, o que importa é se as pessoas estão cheias da presença de Deus, estão cheias do Espírito Santo de Deus. Eu já preguei em congresso com 14, 15 pessoas, e o fogo caiu, e foi um pouco fogareiro, saiu tudo com uma bênção. E já preguei em igreja grande, que negócio é travado, é difícil, porque as pessoas muitas vezes não estão cheias de Deus, mas quando há um irmão, há um obreiro cheio de Deus, ele começa a adorar, ele começa a glorificar, a glória manifesta, a presença manifesta, a unção manifesta, a graça de Deus manifesta. E quando isso acontece, não importa o tamanho do local, importa que a nuvem chega, a fumaça dela chega, os sacerdotes não conseguem nem ficar em pé por causa da presença de Deus. Aleluia! O Paulo insiste dizendo: sede firmes e constantes. Duas coisas: firmeza e constância. Firmeza e constância, porque você é firme hoje, amanhã também, e depois de amanhã também. Isso é constância. Firmeza agora e firmeza amanhã, firmeza aqui e firmeza acolá. Sabemos que nossa vida é cheia de altos e baixos. A vida espiritual, ela é assim, ela tem altos e ela tem baixos, mas uma coisa é certa: se eu buscar a presença de Deus, eu vou ser firme e vou ser constante. E tem mais uma coisa: sempre abundante na obra do Senhor. Você pode fazer mais. O homem cheio de Deus pode fazer mais. Ele é firme, ele é constante, ele é sempre abundante na obra do Senhor. Ele canta, ele prega, ele ora, adora, e Deus vai fazendo. Ele tem firmeza, tem constância, e Deus vai fazendo e ganha abundância de dons, abundância de graça, abundância da presença de Deus. Quantos estão comigo aqui para adorar a esse Deus que opera abundantemente em nosso meio? Da maneira que nós lemos então Paulo dizendo: sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Estamos no meio do ano, passamos já do meio do ano, continua firme. Vai chegar dezembro daqui a pouco, continua firme. Vai ter eleição, vai trocar para presidente, vai vir outro, tem guerra, não tem guerra, tem pandemia, não tem. Sempre firme e constante, sempre firme e constante. E a mensagem que eu quero pregar nesta noite, ela tem o título. Toda mensagem minha eu gosto de dar um título, e a mensagem de hoje tem o título que é o seguinte: um propósito, uma missão e uma conquista. Repita comigo: um propósito, uma missão, uma conquista. Quem tem um propósito, ele tem uma missão. E quem tem uma missão, ele vai trabalhar em prol daquela missão. E quem trabalha em prol daquela missão, obviamente, com a graça de Deus, não estou falando de homens, não estou falando de pessoas com maquinações humanas, não estou falando de matemática, de cálculos humanos, de contabilidade, não. Eu estou dizendo de algo do céu, algo espiritual. Quem tem um propósito, tem uma missão. Quem tem um propósito, executa a missão. Executando a missão, vai chegar ao êxito, vai chegar à vitória, porque o nosso projeto, ele é estabelecido pelo céu. É Deus que comanda, é o céu que comanda, é a potente mão de Deus que comanda. Daniel disse para Nabucodonosor:
Olha, quem domina é o céu, quem manda é o céu, quem comanda é o céu. Tu pode ser grande, tu pode ser um homem conquistador de muitas terras, de muitos impérios, mas quem comanda, quem manda é o céu. De tal maneira que um dia ele foi comer capim igual bicho, ficou 7 anos debaixo de orvalho, debaixo do sol, comendo capim, comendo grão, até que reconheceu que ele é o Senhor, que Deus é grande, que Deus tem, que Deus pode. E isso vale um aplauso. Então aplauda Jesus. É isso, vale glória, dá glória a Deus. Mas quem tem uma missão, querido? Quem tem um propósito tem uma missão. Verdade. E eu li com vocês um segundo texto, em 2 Samuel 23. E eu falei de 3 personagens, mas eu vou me ater a 2 deles. Um que está aqui no versículo 9, e outro que está no versículo 11. Eleazar e Samar. Estes 2 homens fazem parte da galeria dos valentes de Davi. No capítulo 22 de 1 Samuel, Davi, fugindo de Saul, ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. E nessa caverna ele entra e chega-se a ele muitos homens desgostosos, endividados, homens abatidos, homens que não tinham perspectiva, não tinham esperança, não tinham nenhuma visão. E esses homens chegam a Davi, cerca de 400, mais à frente, mais 200 e chegam a ele, se tornam 600 homens. E Deus começa então a operar e a usar, de maneira que quando ele está estabelecido com o reino, tendo sido ungido na sua casa, depois em Judá, e depois sobre todo Israel, lá na frente, anos depois, porque quando ele foi ungido, moço, garoto, lá na sua casa, 1 Samuel 16, ele era o menor da sua casa. É um projeto, um propósito, você não entende, era o menorzinho. Chegou um grande quando Samuel foi ungir o rei, mandado pelo Senhor. Bom, ele viu um moço grande, forte, alto, bonito, ele entendeu, só pode ser esse, porque Saul era assim, alto, forte, bonito. Então ele olhou e teve o mesmo estereótipo, só pode ser esse. Não é esse. E esse aqui então também não é. E esse aqui também não é. E esse aqui acabou, mano, você acabou. Não tem mais jovens. Acabaram os mancebos. Falta o menor. O menor está lá no pasto. O menor está trabalhando. O menor está cuidando. Deus não chama desocupado para a sua obra. Deus não chama alguém que não tenha coragem de trabalhar na sua obra. Então quando chega Davi, ele é ungido. E depois de ser ungido, muitos anos depois, que ele foi receber a graça de fato de assumir todo o reino de Israel, de tal maneira que nesse tempo entre ele ter sido ungido a primeira vez e na frente, bem depois, para ser estabelecido como rei de Israel, muita coisa aconteceu. E no meio do caminho ele fugia de Saul, e chegaram a ele homens desgostosos, mas quando eles chegaram e se encontraram com um rei cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, Deus usou esses homens desanimados, abatidos, desgostosos, endividados, fez destes homens guerreiros, soldados, homens valentes. Um deles aqui nós lemos que entrou e lutou com 850. O outro, que é Eleazar, o que eu vou falar agora, vem comigo, versículo 10. Perdão, 9. E depois disso, depois dele, aliás, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram a peleja, e quando se retiraram os homens de Israel, juntou a peleja, os homens de Israel fugiram, ele ficou. Presta atenção. E quando ele ficou, o que aconteceu? Este se levantou. Diga comigo, levantou. Então levanta, meu filho, passa a mão na espada, que a batalha é grande. Levanta, passa a mão na espada, que a batalha é grande. Levanta, passa a mão na espada, querido, porque a peleja é grande. A obra do Senhor tem louvor, tem adoração, mas também é batalha, é luta, é peleja, é combate, é confronto, é dia após dia batalhando, é dia após dia guerreando. A obra de Deus, aleluia, é uma obra de batalha espiritual, é uma obra de combate, de conflito, de confronto. Então eu quero te dizer uma coisa nesta noite: se a sua espada está enferrujada, passa ela no óleo hoje, passa no espinho, passa na testa, porque Deus vai te levantar para guerrear. Quantos acreditam ali que Deus vai levantar um exército? Mas é pequeno, mas Deus usa o pequeno para derrubar o gigante, meu querido. Deus usa os pequenos para derrubar o grande. Aleluia, só quem acredita nisso, joga a mão para cima aí agora. Aleluia, aleluia. Diz o texto:
mão ficou grudada, ficou pegada a espada. O que significa isso? Um guerreiro cheio de Deus, tomado pelo poder do Espírito Santo, o homem que seguia Deus, o homem que seguia a Davi, que seguia a Deus, de maneira que a lutar e batalhar, mata um, mata dois, mata 15, mata não sei quantos. De repente era tanto sangue na sua mão, era tanto sangue coagulado, era tanto sangue, então do tempo grudado com a mão naquela espada, que a sua espada, a sua mão ficou grudada, pegada à espada. O que significa isso, meu querido? É que ele não largava enquanto a vitória não chegou, ele não largou, e quando acabou ele estava firme, estava constante, estava abundante, a espada estava ali firme e constante. Por quê? Porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, ele conquistou para a glória de Deus. Ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, ele tinha que livrar. Os homens correram, mas ele ficou ali. E diz o texto no capítulo 23 e o versículo 10, no finalzinho: e naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. Quando tem guerreiro com a mão pegada à espada, Deus vai agindo. Quando tem homem, quando tem mulher, quando tem ministério, quando tem pregador, missionário, obreiros, servo de Deus, com a mão pegada à espada, vai caindo aqui, vai caindo ali, vai caindo outro lá, e a mão me ajuda, e Deus vai promover o livramento. Veja só o livramento que Deus vai fazer na sua obra, na sua casa e no seu ministério. Só quem tem espada para levantar na glória de Deus, só quem tem espada para levantar na glória de Deus. Aleluia. E a mão ficou pegada à espada, grudada. Enquanto ele batalhava, lutava, a espada não caiu. Ei, a espada não caiu não. A espada não voltou para a bainha. A espada não quebrou. A espada não capotou. A espada não foi jogada longe. Às vezes nós começamos a guerrear e largamos a espada de lado. Deixamos os talentos de lado, o dom de lado, a chamada de lado, a pregação de lado, o louvor de lado. Mas é noite de pegar a espada e de grudar nela, mão, vamos grudar nela. E tanto olhando, não sabe se um é um, é outro é outro. O que quer dizer isso? Ao olhar, você não sabia quem era espada, quem era braço, quem era carne, quem era espada. Tão grudada que estava, cheio de sangue, cuidadinho, coladinho, pegadinho, porque assim é a obra do Senhor. Eu tenho que andar e a pessoa tem que viver grudadinho com Jesus, grudadinho com o Senhor. A olhar, vão saber, aí vai um soldado do exército de Deus. E tem um outro elemento aqui, um outro ser, servo de Deus. E diz assim o texto, no versículo 10 ainda: este, Eleazar, se levantou e feriu os filisteus até de cansar a mão e ficar a mão pegada. Estava cansado, mas não largou a espada. Olha o vizinho e fala assim: ó, você pode até cansar. Diga para ela, diga para ele: você pode até cansar, mas não largue a espada. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos estão entendendo esse mistério aqui? Aleluia. Vem comigo. Glória a Deus. Até de cansar a mão e ficar a espada pegada na sua mão. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. O que eu aprendo aqui? Eu guerreio e Deus dá a vitória. Eu vou à peleja e Deus promove a vitória. Eu vou pelejar no jejum, na oração, na pregação, na proclamação. Vai guerreando, vai pelejando, vai anunciando. Quem vai promover o livramento e a vitória é o Senhor. Ele é a peleja, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da guerra. Chamar de guerra é Ele. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente para tomar o despojo. Os que estavam junto dele voltaram só para pegar o despojo. Agora vem comigo, verso 11. E depois dele, Samar, diga comigo, Samar. E depois dele, Samar, filho de Egé, o Anarita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra, diga comigo, um pedaço de terra. Vazio. É o que está escrito? Cheio. Cheio do quê? Cheio de lentilhas. Diz o texto: e depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu
havia um pedaço de terra, uma propriedade, uma plantação cheio, lotado, repleto de lentilhas. O que significa isso? Uma terra boa, terra frutífera, terra que produzia, terra que dava alimento, terra boa. E vieram os filisteus, e o povo correu de medo, mas ele se colocou no meio, não é no cantinho, não é escondidinho, não, se colocou no meio e começou a guerrear, e começou a lutar, e defendeu aquele pedaço de terra produtivo. Uma lição aqui para aprender: coloque-se no meio do seu terreno e defenda com unhas e dentes, porque é o terreno que produz, é família que produz, é igreja que produz, é ministério que produz, e Deus vai operar um grande livramento. Aplauda Jesus por essa verdade. E Deus operou um grande livramento. Imagina, a sua casa é esse terreno, a sua família é esse terreno, o seu ministério é esse terreno que frutifica, que produz. E vem os filisteus e quer tomar os filisteus e querem tomar, querem levar. Alguém corre, alguém foge, mas como Samar, coloca-te no meio e começa a guerrear, e começa a pelejar e dizer: aqui não, aqui eu coloco-me no meio diante do meu Senhor. E começou a guerrear, e começou a batalhar, e começou a lutar. É pela vida do seu filho, do seu marido, da sua casa, do seu emprego, da sua causa, da sua vida, do seu ministério. Deus age e vai operar um grande livramento. Sendo firmes e constantes. O primeiro deles, Eleazar, a espada ficou grudada na sua mão. O segundo deles se colocou no meio de um terreno cheio de lentilhas, produtivo, terra boa, terra que produz. Talvez do meio alguém fuja dizendo: não é tão bom assim. Talvez no meio alguém desista: não deve ser assim tão produtivo, não vai render tanto assim, não vai servir tanto para matar a fome assim. Talvez esse não tenha a visão espiritual que deveria ter. Talvez esse não conheça, não entenda das coisas do alto como deveria entender. Porque à medida que você vai caminhando com Deus, vai andando com Deus, vai vivendo com Deus, vai comendo a palavra, vivendo no ministério, você vai entendendo que Deus sempre tem coisas maiores, sempre tem coisas poderosas, sempre tem coisas tremendas que você talvez não entenda. Ele defendeu aquele pedaço. Ele defendeu com isso deles, e Deus promoveu um grande livramento. Agora eu quero que você enxergue Jesus aqui, porque o tema da mensagem, o título é uma missão, um propósito, uma missão, uma conquista. Ele tinha um propósito, Samar, defender aquele pedaço de terra cheio de lentilhas. Tinha uma missão, lutar, e teve uma conquista, e Deus operou a vitória. Amém? Agora eu quero que você enxergue Jesus aqui. Porque da mesma forma que aquela espada ficou apegada à mão daquele homem cheio de sangue, enquanto ele vencia os adversários, da mesma maneira, o maior dos soldados, o maior dos guerreiros, o maior das batalhas, Jesus, com a maior missão, com o maior propósito e com a maior vitória, ficou pegado naquela cruz e não saiu. Meu Deus, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Meu Deus! Antes de ir para a cruz, ele disse: Senhor, não faça isso, afasta de mim, Satanás. Quando ele vai para a cruz, alguém diz para ele: desça da cruz e nós vamos acreditar. Não, é como dissesse: larga a espada, não largou. Deixa a espada, não deixou, porque estava ali grudado, pegadinha aquela cruz, por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, das nossas transgressões. Maior do que esse guerreiro Eleazar é o guerreiro maravilhoso, glorioso, tremendo, poderoso, chamado Jesus, que ele é cordeiro, mas também é leão. Ele é cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também é o leão vingador de Deus. E quando voltar, ai daquele que não estiver firme na sua presença, aleluia! Para quem está firme com Jesus é aleluia, mas quem não está firme com ele, ou dia de tristeza, ou dia de angústia, ou dia de lamento e de lamúria. Mas ele ficou ali grudado, naquela cruz, não desceu, ficou ali até a vitória. Peraí, mas ele morreu, mas morreu vencedor, porque ele venceu a carne, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo e ele venceu a morte. E ele está aqui mais do que vencedor para homens e mulheres em Cristo Jesus, mais do que vencedor. Isso vale um aplauso, isso vale um glória, isso vale um aleluia, isso vale um louvor. E há coração naquele que ele quer dizer. Quer ver? Vem comigo, Colossenses,
Colossenses 2. Eu estou quase encerrando. Colossenses capítulo 2, verso 14 e o verso 15. Colossenses 2, 14 e 15. Diz assim o texto. Aqui está. Havendo riscado a cédula que era contra nós. Quem fez isso? Cristo. Eu vou ler o 13 também. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, ou seja, Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O espírito de dívida que era contra você, contra a minha vida, contra a nossa vida, ele tirou do meio de nós e cravou na cruz. Na cruz ele cravou de sangue. Está pago, não tem mais pecado, não tem mais transgressão, não tem mais iniquidade, nada que possa arrancar aqueles por qual eu comprei derramando meu sangue. Está pago e pago com sangue. Sangue que é mesim, sangue que limpa, sangue que paga, sangue que redime, sangue de Jesus. Aleluia! O versículo 15 diz: vem comigo. E despojando, o que é despojar? Tirar, desarmar, tirar tudo dele. E despojando os principados e potestades.